Até agora a gente falou apenas de obrigações. Mas a nova economia não vive só de metas. Existe também o mercado voluntário. Um negócio composto por empresas que querem ir além do comprometimento. Um dos mecanismos mais fortes do mercado voluntário é a negociação de créditos em bolsa de valores, como acontece com sucesso nos Estados Unidos. Através do Chicago Climate Exchange, que é um mecanismo que existe lá na Bolsa de Chicago, grandes empresas americanas que queiram assumir compromissos voluntários de redução de emissões se propõem, num determinado cronograma, a reduzir as suas emissões de acordo com regras específicas que são de domínio público e são auditadas. E essas empresas, então, elas podem reduzir essas emissões, seja através do investimento nos seus processos produtivos, seja comprando créditos de carbono de outras empresas que também reduziram. Embora em proporções mais reduzidas, esse mercado voluntário também já é realidade em outras bolsas de valores no mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, a venda de reduções certificadas de carbono é coordenada pelas bolsas do Rio de Janeiro e de São Paulo, com leilões acontecendo a partir de setembro de 2007. O maior atrativo é a previsão de que os créditos que hoje estão baratos sejam valorizados no futuro. É aí que surge a figura de um outro tipo de investidor. O investidor entrará aí nesse mercado como um especulador, ou seja, comprando esses créditos na expectativa de que eles valorizem, pois cada vez mais as empresas do mundo todo que poluem e que são signatárias do Acordo do Quioto terão obrigação de comprar esses créditos. E o que essa nova economia tem a ver com a sua vida? E quais são os desafios do mercado de carbono daqui para frente? Mecanismo de desenvolvimento limpo, mercado de carbono. Tudo isso parece muito distante de você, mas não está não. Pois tudo que afeta a economia mexe com o nosso bolso. Os preços de produtos e serviços que nós consumimos, por exemplo, vão ser influenciados por essas mudanças. Economista e ambientalista Sérgio Besserman estuda o clima da Terra há 15 anos. Participou do Programa Executivo de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e integrou a comitiva que representou o Rio de Janeiro na Cúpula Mundial das Grandes Cidades para o Clima, em Nova York, em maio de 2007. Ao incorporarmos custos das agressões ambientais, especialmente o aquecimento global, na contabilidade de custos das empresas, nas contas nacionais dos países, nós estaremos mudando a economia do mundo, porque isso terá um forte impacto na estrutura de preços relativos. Coisas que são baratas podem se tornar muito caras, coisas que hoje parecem caras, custosas, podem se tornar vantajosas. Vou dar um exemplo, é provável que cultura e entretenimento, que fazem bem ao espírito, fazem bem à sociedade, e não emitem gases de efeito estufa, emitem poucos, passem a ser mercadorias, a ser bens muito mais importantes, de valor muito maior. Por outro lado, transporte individual, carros grandes, carros que emitem muito, tomara que se tornem muito caros. Então isso muda a economia dos países, a economia das empresas e a economia de cada família, dos consumidores. Nesse cálculo de custos futuros, os bens e serviços que a natureza sempre nos ofereceu e que pareciam inesgotáveis, sem valor de mercado porque existiam à vontade, começam a mudar de patamar dentro da economia. A tendência é de que a limitação na oferta desses bens, criada pela exploração desordenada dos recursos naturais, imponha a necessidade de uma revisão nas cotações atuais. É uma regra de mercado. Quanto mais escasso e necessário for o produto, maior será o preço. Uma forte candidata a fazer parte dessa lista é a água. Nós temos que passar a contabilizar os serviços que a natureza nos oferece, tanto na contabilidade de custo das empresas, como nas contas nacionais, no cálculo do PIB dos países. Por outro lado, o investimento de empresas internacionais em projetos de redução das emissões de gases de efeito estufa traz recursos que podem aprimorar a nossa infraestrutura, gerando como resultado mais qualidade de vida para as populações ao redor.
É o que os economistas chamam de externalidades positivas. O projeto, além de emitir menos gases estufa, traz melhorias para as comunidades, como a geração de renda e sustentabilidade. Esse é o objetivo da metodologia Carbono Social, já em pleno funcionamento no estado do Tocantins. Foi verificado que a simples plantação das árvores não assegurava que aquele carbono ia ser absorvido ao longo dos anos, porque as comunidades locais utilizavam a madeira como recurso econômico. Então foi necessário uma série de ações, sensibilização da comunidade, educação ambiental, conscientização ambiental, para que aquela comunidade pudesse reconhecer a floresta em pé como uma riqueza. Então, para que isso acontecesse, foi desenvolvida uma série de projetos para que elas pudessem ter renda e verificar que a floresta em pé, através dos frutos que se davam anualmente, eles poderiam trabalhar com compotas, doces, licores, com frutos do cerrado e gerar renda com isso. Da mesma forma, utilizar as sementes para artesanato, fazer biojoias. Isso trouxe uma renda adicional para aquelas comunidades que incentiva, inclusive, o reflorestamento. Mas para fazer parte desse trabalho existem condições. É preciso alcançar metas sociais. Dessa forma, alguns problemas da região estão sendo corrigidos. Então você vai criar o quê? Indicadores sociais, principalmente erradicação de mão de obra infantil, se eventualmente ocorreria, analfabetismo, rotatividade na empresa, formalização do emprego. Então você consegue ver uma evolução ao longo do tempo que esses projetos realmente contribuíram para o desenvolvimento sustentável. Projetos como esse, com benefícios bem definidos para as comunidades, são mais valorizados no mercado de créditos de carbono. É um benefício extra, um valor a mais agregado. No mercado voluntário, ele é muito importante porque essa questão social ela é muito bem vista. No mercado voluntário, geralmente quem compra os créditos é o departamento de marketing e responsabilidade social das empresas. Então esse ganho social ele é muito importante e isso ele pode ser mensurado através da metodologia do carbono social. No programa de hoje você viu que o mundo dos negócios está mudando e ainda vai sofrer muitas transformações nos próximos anos por causa do aquecimento global. Esse é um capítulo importante da nossa história que podemos ajudar a escrever. A nova economia que está sendo construída agora prevê mecanismos que tornam o mercado mais democrático e incluem benefícios a populações que antes estavam à margem desse processo. A nossa mobilização pode garantir que esses mecanismos sejam ampliados. As rodadas de negociações só estão começando. Até 2012, temos um longo caminho pela frente. Nós estamos vivendo nesse momento um momento de ebulição desse mercado, um momento em que as transações estão cada vez maiores, cada vez em maior número, em maior valor. No entanto, temos um ponto de interrogação logo ali em frente. Então, eu acho que o planejamento de longo prazo, a mudança de atitude da população, da cultura empresarial de uma empresa, ela não se faz de uma hora para outra, isso é evidente. Então, o desafio, os grandes desafios desse mercado, uma visão de longo prazo, propostas de longo prazo, factíveis, ambiciosas, porém factíveis, e a manutenção e ampliação da credibilidade adquirida. A antiga oposição entre desenvolvimento e meio ambiente, isso é coisa do século XIX, do século XX. Não há espaço para isso no século XXI. O desenvolvimento econômico tem que ser sustentável, senão não é desenvolvimento econômico.